dia, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje. Eu, basicamente, 10 anos atrás, fui professor de um MBA do Senac, então poder voltar a essa relação aqui com o Senac é uma das coisas mais gratificantes que eu poderia ter hoje. E a gente vai falar sobre gestologia, a forma pela qual é possível, através de conceitos da Disney, encantar clientes. E talvez, para muitos aqui, a gente possa ter como referência a Disney como uma das grandes empresas com seus 55 mil funcionários no mundo inteiro, capazes de criar experiências fantásticas. Mas como que a gente leva esses conceitos para uma economia 100% digital ou tendenciosa ao digital? Então é isso que a gente vai ver hoje aqui. Eu não vou ficar me alongando na minha apresentação, o João já fez isso, então bora direto para o nosso tema. E é importante que a gente fale sobre economia digital. Muita gente hoje fala sobre transformação digital ser algo absolutamente amparado pelo desenvolvimento de novas tecnologias e tecnologias hoje essas que permitem novas possibilidades. Naturalmente, isso é uma grande verdade. Eu vou mostrar exemplos aqui de coisas fantásticas possíveis pela tecnologia, mas uma daquelas que está acontecendo nesse exato momento são alguns de vocês, através dos smartphones, tirando foto do que eu estou mostrando aqui agora. É a tecnologia permitindo isso, novas possibilidades. Aliás, quem aqui tem um smartphone? Levanta a mão, por gentileza. Rapidinho. Legal, obrigado. E quem aqui tem um smartphone e não trouxe, deixou em casa? Levanta a mão. Ótimo. Ninguém, pelo que me parece. Ou eu não vi direito aqui. Mas o fato é que não é a tecnologia que transforma, mas os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas atitudes como seres humanos, através, de fato, do uso da tecnologia, é que muda o game. Então, quando a gente olha para um iceberg, a tecnologia permite novas possibilidades, mas o que vai mudar o teu jogo é o que está mais embaixo, é o que está mais profundo. Hoje, tecnologia permite novos modelos de negócios. Hoje, tecnologia permite que, se novos modelos de negócios existem, novos comportamentos emerjam e o jogo começa aí. Vamos a uma situação de exemplo. Esse aqui é um BMW. Eu fui numa palestra do diretor de tecnologia global da BMW em 2018, e lá atrás ele disse o seguinte: a partir de 2023 os carros poderão mudar de cor. Eu olhei para ele e falei assim: oi? Quero, lógico. Pô, é muito legal, porque um dia você está cansado do teu carro preto, aí você fala assim, azul. Aí você vai lá no seu painel do carro e muda o carro de cor. Através de nanotecnologia, isso é possível. Ele acabou de lançar novamente a notícia, só que mostrando agora o carro, de verdade. E é muito legal, porque cansei do azul, ele pode ficar vermelho e assim segue. E aí você pensa, a tecnologia é linda. Só que mais importante, como é que você faz o seguro de um carro que muda de cor? Já pararam para pensar nisso? O seguro de um veículo, por exemplo, hoje é feito por marca, tipo, modelo, cor. Só que o carro muda de cor, e agora? De fato, novas tecnologias trazem novas possibilidades de negócio, que trazem novos comportamentos e trazem novos desafios. Esses desafios são cada vez mais resolvidos quando você entrega algo que as pessoas não esperam. Porque quando você traz tecnologia para criar coisas diferentes, a régua sobe, as pessoas querem mais. O iPhone está na sua versão 14. O que será do iPhone 20? Será que vai ser uma tela gigante que você vai sair carregando por aí? Será que vai ter uma câmera capaz de ter raio-x? Você não tem ideia do que vai acontecer, mas no fim do dia as pessoas querem mais. Nós seres humanos, quando a gente conquista uma coisa, a gente entra num eterno estado de querência. Conquistei algo, quero mais, quero mais, quero mais. Então, se você quiser entender de negócios na era digital, que é um mundo em que a portinha da loja não fecha, não dorme, não descansa, você precisa entender de gente, de pessoas, como elas funcionam, o que elas desejam, o que elas pensam, o que elas muitas vezes desejam não necessariamente é o que elas precisam. E você tem que apostar, experimentar, criar formas de descobrir o que faz sentido para essa nova realidade de mundo. Isso daqui não nasceu simplesmente porque alguém teve uma ideia. Foram vários experimentos feitos ao longo desses anos todos para permitir que isso hoje seja uma realidade. Hoje, a BMW é capaz de vender um carro e te cobrar, mesmo que você tenha pago o teu carro, quitado, ela cobrar uma mensalidade de você. Sabe por quê? Porque ela permite que você mude a cor do teu carro. É um serviço. Mais do que uma economia baseada em um produto que você comprou, é um serviço que você pode mudar a cor do teu veículo. Olha que coisa fabulosa. 15, 20, 30 anos atrás, talvez isso não fosse possível. O que significa é que a base de uma empresa 100% digital, ela está sustentada em alguns pilares. Primeiro,
como se fosse uma casinha isso aqui, né? Você tem que entregar valor. Mas o que é valor para o teu cliente? Você tem que descobrir, você tem que experimentar. E para isso você precisa ter algumas estratégias. Uma, quem é o teu cliente, o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele consome, o que faz sentido, o que não faz. O que você pode fazer diferente por ele? Cuidar dos teus funcionários, o que a gente chama de employee success. O quanto a galera que você cuida dentro de casa está satisfeita para ela cuidar do seu cliente lá fora. Então, galera de RH e liderança, firme e forte no trabalho. Orientação a dados. Imagino que vocês já tenham visto um tanto de coisas falando sobre dados por aí. Mas quem tem dado tem capacidade de tomada de decisão mais assertiva, mais direcionada. E a tecnologia ajuda muito nisso. E inovação, a tua capacidade de continuamente não parar de criar coisas novas, experimentando e vendo o que faz sentido. Porque inovar é sobre melhorar coisas. Então, o que a gente tem como desafio no nosso século é melhorar tudo o tempo inteiro. Inovação não é criar o foguete e mandar a gente para a Lua apenas. Mas é, muitas vezes, a vírgula numa frase. Gravem isso. O que você inova é o que você faz de diferente e melhor, mesmo que um pouquinho, porém, continuamente. Uma empresa precisa fazer isso para descobrir como que ela gera valor no mundo digital. Ela precisa ter propósito, precisa experimentar, precisa gerar aprendizado. E quando você vê que uma organização precisa se posicionar dessa forma, a gente conecta com a cereja do bolo, que é o nosso tema aqui. Em 1998, 2 professores publicaram um artigo numa publicação chamada HBR, Harvard Business Review. Essa publicação, olha isso, 98, pessoal. 1998, tem mais de 20 anos esse negócio. E os 2 caras simplesmente falaram o seguinte: a economia da experiência chegou. E o que é uma experiência? É o que a gente vai ver aqui agora. Mas quando lá atrás eles tiveram a visão de que novas tecnologias permitiriam novas experiências, isso se torna uma responsabilidade de qualquer empresa no nosso século. Então, eles traduziram nesse artigo, lá atrás, uma visão de que a economia é baseada em 4 estágios. E eu trago esses 4 estágios para vocês aqui agora. O primeiro é uma economia baseada no estágio de commodity. Commodity, imagina aqui, trigo. O trigo na sua matéria-prima bruta. Você não vai fazer nada com isso. Você não é, provavelmente, a pessoa que vai comprar um saco de quilos e mais quilos disso aqui para você guardar na tua casa, porque não tem função para você. Porém, isso passa numa indústria transformadora. E essa indústria transformadora vai pegar esse trigo, que não vale nada financeiramente, porque não tem valor agregado, não tem função, vai transformar isso em uma farinha de trigo. E aí sim pode ter sentido para você, porque você vai lá e faz um bolo, porque você faz algo que vai te atender em algum momento. Então isso aqui merece uma atribuição de valor financeiro superior do que comparado ao primeiro estágio. Mas não é isso que determina o nosso jogo na nossa economia atual. Ele entra num terceiro estágio, que é a economia de serviços. É quando você não precisa fazer o bolo, se quer comprar a farinha de trigo. Você vai ali no restaurante e pede o bolo. Você vai ali e simplesmente é servido por alguém que tem todo o trabalho e gera para você comodidade. Você não precisa nem lavar a louça, olha que coisa boa. Só que tem um 4º estágio. É quando o serviço cria dimensões desproporcionais em relação à tua expectativa. Gravem isso. É quando o serviço cria dimensões desproporcionais de acordo com a sua expectativa. Eu quero contar uma história para vocês sensacional. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma cidade-estado, vamos arredondar aqui dizendo que é um país, chamado Singapura. Fica ali no sudeste asiático, 24 horas, 30 horas para chegar lá num voo, fazendo uma parada curta, é longe. Você está num lugar que é basicamente bem próximo à linha do Equador, o que significa que é muito quente. Estou trazendo características importantes aqui para vocês conectarem ao que eu quero dizer. E eu tive a oportunidade de, 2017, estar lá. Eu estudei lá e passei um tempo lá. É um dos lugares mais fantásticos do mundo. É um tigre asiático. É um lugar onde você encontra... Gente, assim, é bizarro. A cada 19 pessoas, uma é milionária. Você olha para o lado, ih, rico. É assim. E nesse lugar, você... Quando eu estava ali, né, fazendo o que eu me propus, estudar, me dedicar e conhecer um pouco o lugar, eu tive uma dor de garganta. Era um lugar muito quente, como eu falei. É muito quente, né? Perto da linha do Equador. E todos os lugares que você entra... muito gelado. Você vai numa banca de jornal, tá frio. O ar-condicionado tá lá, ó, rasgando.
Então, quente, frio, quente, frio, quente, frio, eu fiquei com uma dor de garganta. A minha imunidade não era tão boa naquela época. E aí, o que aconteceu? Liguei para o Seguro Viagem. O Seguro Viagem me disse o seguinte: desculpa, senhor Vitor, só posso lhe atender amanhã. E isso era por volta de 3 da tarde, 4 da tarde de um dia. E eu falei, poxa, era o meu primeiro dia, inclusive, de turismo. Eu tinha acabado de estudar, eu ia começar a turistar, sabe? Eu, porra, tô doente, não, eu preciso resolver isso logo. E eu não tinha levado remédio. E estava com febre, eu estava prostrado, estava de cama. E aí eu fiquei frustrado com o atendimento ali do Seguro Viagem, que eu paguei, inclusive, para ter um seguro fora do país. E nisso eu liguei para a recepção do hotel. Esse lugar que vocês estão vendo ali, aquelas 3 torres, aquilo é um hotel. E eu tive a sorte de estar ali. Liguei para a recepção do hotel e falei o seguinte: tô doente, preciso de um hospital. Porque eu pensei, vou pagar um hospital, não vou esperar o Seguro Viagem. Eu vou, depois eu pego o reembolso do seguro e é a vida, eu quero ficar bom rápido. Nisso, a pessoa da recepção me disse o seguinte: senhor Vitor, o senhor precisa que alguém vá ao seu quarto lhe ajudar agora com alguma coisa? Essa foi a primeira coisa que ela me perguntou. Vocês conseguem perceber a sensibilidade por trás disso? Eu disse que eu estava doente. Ela me perguntou se eu precisava de algo, antes de responder a minha pergunta, que era sobre onde tem um hospital aqui. E nisso eu falei, não, tá tranquilo, eu só preciso de fato de uma indicação de um hospital. Eu expliquei para ela, né, o que tinha acontecido, e ela disse, não, tudo bem, a gente tem sim aqui um hospital, e esse hospital, isso era dezembro, parênteses importante, dezembro. E eu falei, e ela disse assim para mim, aqui nessa época do ano a gente tem um hospital que atende as pessoas, turistas, gratuitamente. Falei, ótimo, é para lá que eu vou. Então ela disse assim, já estou chamando eu não lembro se era Lyft, Uber, algum aplicativo de mobilidade que havia lá naquela época. Aí você tá tranquilo, no teu quarto, tranquilo entre aspas, né? Eu estava passando mal. Chega o Uber, ou o que fosse lá, não me lembro o que era, e ela me liga, olha, seu Uber chegou, vamos assumir que é o Uber, beleza? Seu Uber chegou, então posso pedir para que alguém lhe busque ou o senhor desce? Não, tranquilo, eu desço. Quando eu desci, tinha um Audi Q7 no Uber. Quem não sabe o que é isso, é um carro de 300, 400 mil reais no Uber. Lá você vê BMW no Uber, é um negócio surreal. Falei, pô, tá bom, né, vamos aí. Quando eu entrei no carro, gente, é sério, eu comecei a ficar bom, né? Comecei a alisar o carro assim, porra, 400 mil reais. Aí, pô. Mas enfim, cheguei no hospital 5 minutinhos, era pertinho do hotel. Quando chego no hospital, eu entrego o meu passaporte na mão da pessoa que ali, né, no balcão do hospital, faz aqueles cadastros, aquelas coisas tradicionais, e entreguei o passaporte. Olha, prestem atenção nesse fluxo de acontecimentos a partir de agora. Entreguei o passaporte, ela passou num aparelho, viu todo o meu histórico de viagem. Eu nunca imaginei que o hospital sabia para onde eu já tinha viajado, mas lá sabe. Beleza, tecnologia. Nisso, ela, enquanto estava carregando algumas informações e checando mais alguma coisa, ela me perguntou o que o senhor está sentindo. E colocou o oxímetro no meu dedo, viu a temperatura com aquela pistolinha, né, de medição, de aferição, viu minha pressão. Ela mesma, ali no balcão, fez a triagem. Eu achei isso sensacional, porque otimizou, ganhou tempo. E viu que eu não estava morrendo, então o que ela fez? Começou a conversar comigo sobre outras coisas. Ela falou, o senhor já vai ser atendido ali naquela sala, mas antes eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Como que está a programação turística em Singapura? Aí eu, hã? Eu estou doente, eu vim para o hospital, ela vai me perguntar de turismo? Tá bom. E ela pergunta isso, eu falo, olha, eu vim estudar e agora de fato eu estou livre para turistar. Parênteses, lá em Singapura tem uma ilha pequena chamada Sentosa, que é uma ilha que parece uma mini Orlando. Tem lá um parque da Universal, por exemplo, tem parque aquático, tem um negócio muito legal. E eu tinha a intenção de ir lá. E ela falou, o senhor vai no parque da Universal? Eu falei, pretendo. Ela já tem ingresso? Eu, ainda não. Ela, só um instante. Ela baixou e me deu um cupom de 40% de desconto. Eu falei, eu fico doente e ganho ingresso pro parque. Sensacional, amanhã eu vou ficar doente de novo, né? Pensei. Nisso, eu comentei, na época, eu era casado, e eu falei o seguinte, olha, eu tô com a minha família aqui, inclusive meu filho. Seu filho tem quantos anos? Eu, 2, vai fazer 3, só um instantinho. Olha, para o seu filho é de graça. E me deu outro cupom de 40% de desconto. Eu falei, incrível. Você fica doente e vai para o parque, sai dali com um presente. Beleza, acabou aquele atendimento, eu fui direcionado ali a aguardar o médico, menos de 5 minutos foi atendido, o médico me atendeu, me disse, você tem amidalite, dor de garganta, vai tomar antibiótico. Eu falei, tá bom, é a vida, seguimos. Aí eu pensei, o atendimento foi de graça.
né? Mas o remédio, esse eu vou deixar um rim aqui, provavelmente, para pagar. Nisso eu perguntei ao médico, como é que eu faço para pagar o remédio? E ele fala, o senhor aguarda naquela portinha ali que já vão lhe chamar e te entregar. Eu, tá bom. Me chamam, e aí a pessoa que me chama, ela me chama, né, pelo nome, a medicação toda cortadinha, na quantidade exata que eu tinha que tomar, e ela eu começo a conversar com ela, porque eu pensei assim, bom, né, é caro, o remédio vai ter que ser caro. Perguntei, quanto custa, depois dela checar os comprimidos, tudo, né? E aí, foi antibiótico que eu tive que tomar, né? E aí eu falei, quanto custa? E ela, senhor Vitor, aqui em Singapura, eu não sei o quanto o senhor sabe, mas somos um lugar que representa boa parte do turismo do Sudeste Asiático. Muitas pessoas vêm da China, da Coreia, da Malásia. Aliás, da Malásia dá para ir de carro, é do lado, 50 minutos. Do Japão, vem para cá para curtir o turismo local. E eu não sei se alguém aqui sabia, mas é de fato, lá é incrível. E por conta disso, o que a gente deseja é que as pessoas estejam bem na nossa cidade, para que elas possam desfrutar daquilo que nós temos a oferecer e girarem a economia na nossa cidade. Então, por isso, a gente só vai te cobrar uma taxa administrativa, $2. Aí eu falei, como é que pode, né? Aí ela falou aqui, tá de sacanagem. É isso. Só que tem por trás de toda essa história uma série de conexões. Olha o que eles pensaram. Me agradaram pra caramba. Eu já contei essa história para umas 30 mil pessoas, sem brincadeira, em várias situações. Provavelmente, se alguém tiver vontade de viajar para Singapura, está mais do que recomendado, inclusive. Eu espero que não fique doente lá, né? Mas se ficar, vai em dezembro, porque é certo. Então, quando eu penso o que eles fizeram, eles garantem que você tenha saúde para que a economia gire e tem uma troca de valor ali. Eles estão investindo em uma coisa, eles não estão te dando presentinho à toa. Quando a gente fala de economia da experiência, tem gente que pensa assim, vou mandar presente para o cliente. Opa, como assim? Não existe almoço grátis. Até o almoço grátis é pago. As coisas têm que fazer sentido, têm que funcionar. Não é simplesmente, estou com vontade, vai lá e faz. Tem que ter conexão. Para pensar no seguinte, esse gráfico aqui. À medida que ele mais vai para a direita, mais é o sentimento de amor que o cliente tem pela marca, pela empresa, pelo produto ou pelo serviço. E à medida que ele vai mais para cima, mais energia você tem que empregar para garantir aquele tipo de sentimento. Hoje, se eu falo dos 4 estágios da economia, eu tenho o estágio de commodities, produtos, serviços e experiência. A experiência é aquele que supera as suas expectativas. É aquilo que entrega aquilo que você não imaginou que poderia acontecer. Mas quando acontece, você vira fã. Só que para criar essa situação, você vai gastar energia. Por mais simples que seja, você tem que pensar, amarrar resultados, processos, pessoas, alinhamento de pessoas. Outro dia eu dei uma palestra num hotel, um dos hotéis mais famosos aqui da cidade, não vou citar agora o nome, mas é um dos top 10 lá no TripAdvisor, e eu cheguei no hotel para fazer a palestra sobre a experiência do cliente, e quando eu cheguei, eu circulei um pouco pelo hotel, nenhum funcionário falou para mim, bom dia, boa tarde, nada. As pessoas olhavam para mim, deve ser um hóspede, deve ser um estranho, não importa. Ninguém falou comigo. E a palestra era para os funcionários. E aí, uma das primeiras coisas que eu falei foi, quanto custa um bom dia? Quanto custa uma boa tarde? Para um desconhecido, para uma pessoa. A gente culturalmente não fala isso nem dentro do condomínio para as pessoas. Essa é a verdade. E não custa nada, mas muda tudo. Se eu estivesse recebendo um bom dia, boa tarde ali, provavelmente aquilo teria feito o meu coraçãozinho bater um pouco mais forte. E isso significa que eu amo mais aquela relação que eu estou tendo naquele momento. Só que mesmo um bom dia, por simples que seja, custa. Porque não necessariamente você aprendeu a fazer isso. A minha intenção aqui não é trazer um monte de métodos, é trazer reflexões para vocês. Como que você inova efetivamente? Como que você cria? Eu falei aqui no início, inovar é sobre melhorar coisas. Se você quer criar experiências diferentes, experimente essas oportunidades de, às vezes é uma fala, é um mimo de fato, é uma mudança no teu serviço, é algo que você, no processo que já existe, você coloca uma parte adicional, uma cereja do bolo. A verdade é que a gente trabalha num cenário de absoluta incerteza quando a gente quer criar algo novo. Se é algo novo, ninguém viu. Se é incerto, você não sai pisando no acelerador e vai lá e faz com todo o teu investimento, tempo e dinheiro. Você cria hipóteses. Hipóteses precisam ser experimentadas. Pequenas
etapas de experimentação para ver se aquilo faz sentido. Isso é o que a gente chama de MVP no mundo da inovação tecnológica. Quando a gente tem o mínimo de um produto sendo viabilizado no mercado. Eu vou criar... Pensa nos anos 2000. Nos anos 2000, começou a se vender sapato pela internet. Só que hoje, em 2023, tem gente que não usa nem internet banking. E nem tem banco instalado no seu celular. E está tudo bem. A questão toda não é a tecnologia, é o comportamento. Então, lá atrás, nos anos 2000, quando já começava a se vender sapato pela internet, o cara que criou isso, Tony Hsieh, que criou uma empresa chamada Zappos, e vendeu depois para a Amazon, inclusive, ele não saiu criando um e-commerce um dia falando, as pessoas vão comprar sapato pela internet. Não, ele não sabia, ninguém tinha feito. Ele não foi lá e fez simplesmente com tudo que podia. Ele criou um blog, gente, e começou a tirar foto de sapato na rua, nas lojas, e começou... Lembra de flogão, fotolog, essas coisas? Era um Instagram de 20, 15 anos atrás, mais do que 15. Era isso, para quem não sabe o que eu estou falando, depois dá um Google para você entender. Mas era bem engraçado. Aliás, cuidado, porque pode ter fotolog ativo aí, e a vergonha está lá, hein? Eu encontrei o meu, fiquei tenso. Enfim, quando você, lá atrás... tem essa atitude, tira foto dos sapatos das lojas, posta num blog e pergunta, quer comprar? Você está testando a hipótese se as pessoas querem ou não comprar sapato pela internet. Você não precisa gastar tempo ou dinheiro para entender se uma experiência faz ou não faz sentido. Você tem que ser simples, você tem que ser enxuto, você tem que ser inteligente. Essa aplicação chamada Slice é genial. Os caras criaram uma hipótese que passava pela seguinte visão. Será que as pessoas comprariam um seguro que elas pagariam pelo seguro somente quando houvesse a necessidade? Imagina, relógio, celular, computador, tablet. Hoje você faz seguro desses dispositivos. Basicamente, você consegue. Agora, imagina, você tem o teu tablet em casa durante 15 dias. Ele está lá parado, você nem toca, e você está pagando pelo seguro. Porque assim, você paga para não usar, né? Você espera não ter que usar. Mas imagina um modelo de negócios que, através da tecnologia, mapeia teu comportamento, entende como que você usa aquele produto e te cobra de acordo com o uso. Pô, eu vou para a rua. Imagina carro, vamos facilitar. Pega o teu carro. Quem tem carro aqui, o carro está na tua garagem. Você não precisa do seguro, teoricamente. Não está acontecendo nada. Mas se você está com ele na rua, você pode ter um acidente. Coisas podem acontecer e você pode precisar do seguro. Então imagina que você pisou no teu acelerador, no pedal, saiu de casa, tu abre o celular e fala, opa, vou ativar o seguro. Vou pagar somente nesse momento. Essas hipóteses estão começando a emergir no mundo que a gente está vendo. Aí você fala, poxa, isso é tecnologia. Não, isso é experiência. Amparada por um modelo de negócios, que só é viável por conta da tecnologia. Então, pensem que criação de experiências fantásticas tem uma conexão mais importante com quem eu sou, como eu funciono, qual é o modelo de negócios que existe por trás, e se tem uma tecnologia para entregar aquilo, ótimo, mas um bom dia não precisa de tecnologia. Então, não é a tecnologia que determina as experiências, ela é um potencializador. O que eu tenho que dizer para vocês aqui nessa reta final é que a principal missão de uma empresa é essa, é criar um cliente. Eu falo que tem 3 Es. Você tem que encontrar, você tem que educar e tem que encantar. É difícil, porque numa economia onde 1000 tipos de produtos e serviços diferentes surgem todos os dias, como que você se diferencia? Quem é o teu cliente? É difícil, tem método, tem processo, dá para você chegar lá. Mas quando você encontra, talvez você tenha que educá-lo para ele consumir uma coisa que ele ainda não viu. É algo diferente. Então você tem que dar as mãos ao teu cliente e falar, vem cá, deixa eu te mostrar como é que funciona o meu serviço, o meu produto, a minha entrega e o valor que eu gero para você. É algo sem precedentes. E no fim você gera um encanto. Aí você fala, pô, mas mudar custa, né? Mudar a minha cabeça custa. Custa caro, mas se você negar vai te custar tudo. Tem algumas empresas que tomaram a bala azul lá do Matrix. Se você não viu Matrix, tá na hora, né? O filme é de 1999. E a representação dessa imagem é que se você tomar a bala vermelha aqui, você vai fazer diferente. Na frase, quem viu o filme? Levanta a mão aqui para eu ver, rapidinho. Boa, uma galera. Eu sou cinéfilo e adoro Matrix. Na época, um cidadão fala para o outro. De novo, não é spoiler o que eu vou dizer, tem mais de 20 anos o filme, tá, gente? Mas um cidadão vira para o outro e fala assim, se você tomar a bala vermelha, você vai acordar no País das Maravilhas. E eu vou te mostrar quão funda é a toca do coelho.
Quem não sabe nem o que é País das Maravilhas, aí, pô, né? Alice, dá uma estudada lá, vai ler. Mas o fato é que a bala azul, tô numa boa, tô numa nice, nada aconteceu e a vida segue como é. É o comodismo, é o conforto. É aquilo que acontece quando você não faz nada. Nada. O vermelho é o diferente, é o ousado. Isso é muito mais do que ficar parado. Existem 4 estágios que são referentes à inércia de inovação. Tem gente que fala, a gente é grande demais para fazer isso, não faz agora não. Está perdendo, o bonde vai passar. Hoje pequeno briga com grande de igual tamanho. Tem gente que fala assim, eles estão fazendo contra a lei. Porra, quem é você para discutir o que é lei num mundo que não dorme, que não fecha, que as coisas acontecem o tempo inteiro? As leis precisam ser discutidas. Somos dominantes no mercado, somos os melhores. Ou, a gente vai lançar o nosso produto similar em breve. Cara, você vai lançar o similar para quê? Já estão vendendo gelo no Polo Norte, você vai vender lá também? Não precisa. Aliás, nem precisava antes. Então, olha quanto a gente carece de pensamento crítico quando a gente fala de inovação. Tem gente que está acreditando em propostas de valor imutáveis. As coisas não mudam. Se eu há 30 anos fazia o que eu faço e deu certo, vou continuar fazendo. Já era. Você já fracassou por pensar desse jeito. Então, você precisa mudar a mentalidade. O modelo mental é o que sustenta lá o fundo do iceberg. E quando você quer trazer isso para uma relação real, olhe para essas empresas aqui. Kodak, Blockbuster, Nokia, BlackBerry, todas poderosíssimas em suas eras. Onde elas estão agora? Para quem não sabe, a Kodak, e o meu tempo está acabando, mas dá tempo de terminar. A Kodak, ela vende chapa para raio-x, cara. Você vai fazer um exame de raio-x, sabe a chapa que está ali? Provavelmente é da Kodak. Só que vai acabar. Hoje, raio-x, muitos deles são feitos eletronicamente. Eu fui no dentista outro dia, fiz um raio-x eletrônico. E aí você para pensar, caramba, a economia não vai parar. A economia digital só vai acelerar. Você vai fazer o quê? Ficar sentado esperando e vai ser o elefante que tomba ou você vai fazer diferente? Para finalizar aqui, de fato, existe uma história que eu adoro. Essa é a pintura da Capela Sistina, feita por Michelangelo. E muitas pessoas pensam que Michelangelo foi um pintor fantástico, porque conhecem essa pintura e associam direto a Michelangelo. Nossa, um pintor incrível da época. Ele não era pintor. Michelangelo era um escultor. E ele detestava pincéis. Só que na sua época, o Papa Júlio II fez ali, junto com o seu comitê, uma oferta para que o nosso querido amigo Michelangelo fizesse o mausoléu do Papa. E naquele acontecimento, o nosso querido amigo Michelangelo começou a construir, esculpir. Só que rolou um boato na época que Michelangelo não era aquele cara ligado à igreja, à religiosidade e tal. Então, o comitê da igreja pensou, bom, pode não ser muito legal a gente ter uma pessoa não ligada à religiosidade sendo parceiro da gente. Só que se a gente demite o cara, também pode não ser legal, porque ele já é famoso. Então vamos criar um contexto que ele mesmo decida não fazer parte do jogo com a gente. Isso é história, eu não estou inventando, tá, gente? Eu fiz uma faculdade de história, que eu não conto isso. E aí, contei hoje, né? E aí, quando o nosso querido amigo recebeu uma oferta de mudança de escopo do projeto, recebeu o escopo para pintar isso aqui. Falou, olha só. Eles pensaram, Michelangelo não gosta de pincel, vamos oferecer para ele pintura. Ele vai decidir que não quer fazer, e o projeto do mausoléu a gente engaveta e acabou. E aí o que Michelangelo fez? Bom, eu não sou pintor, mas se eu disser não para a igreja, eu vou ficar mal com a sociedade, porque, cara, a igreja é a instituição mais poderosa da época. Agora, se eu disser sim, eu vou correr o risco de fazer uma puta de uma cagada, porque eu não sou bom fazendo isso. O que eu faço? Ele estava num dilema, bala vermelha ou bala azul? Fica no conforto, que vai se ferrar? Ou ele toma a bala vermelha e fala, cara, é ousado, é difícil, mas é o próximo passo que eu posso dar. Eu não preciso dizer qual foi o final da história. Está aqui, vocês estão vendo. 4 anos pintando esse negócio que levou, que hoje tem o quê? 1 metro de comprimento, lá nos afrescos de uma pequena igreja no Vaticano. E que as pessoas vão para lá para ver essa pintura. E as pessoas não sabiam que Michelangelo não era pintor. Olha que coisa ousada, diferente. Então, quantas empresas estão sendo ousadas para criar coisas fantásticas? Existem 3 tipos de empresas, galera. E aquela que vai prevalecer na humanidade. John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos e o cara que foi a autoridade máxima na assinatura da Constituição americana, reza a lenda, disse o seguinte naquele momento da assinatura: senhores,
nós aqui estamos sendo soldados para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. Então olha isso, nós somos soldados, nossos filhos fazendeiros e nossos netos poetas. O soldado é aquele que está na linha de frente, vai para a batalha, salve-se quem puder. Alguém vai sobreviver ali, é o desbravador. O fazendeiro tem processo, faz uma boa colheita quando é bem organizado, mas o poeta, a vida já aconteceu. Eu compartilho sabedoria, conhecimento, eu compartilho histórias, eu mudo o mundo. Essa é a teoria metafórica. E quais são as 3 empresas? As empresas soldado, as empresas fazendeiras e as empresas poeta. Querem um exemplo de empresa poeta? E aí a gente fecha? Produção, coloca o vídeo aí para a gente fechar, por gentileza. Foi sim no impulso, isso foi da noite pro dia, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. My world is spinning round and round, and I hear no sound of you around. Decepção. O significado da tatuagem perdeu o sentido. Hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador há mais ou menos uns 10 anos e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Round, and I hear no sound of you around. No, what is this feeling that will make my mind just hit the ceiling? Why don't you come and give your heart to me? 'Cause I'm so lost. Esse é o Renan, olha aqui o nome dele. Mentira! Oi, Diogo. Mas é meu, sério? É esse Hugo dá pra amar, né? O outro já não dá mais. Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. My world is spinning round and round, and I hear no sound of you around. No. Agora, nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram para pagar. Nome de animal, nunca. Come get me now, or else you're just gonna break my heart. Boa. Obrigado, gente. Ó, para fechar, sabe o que é mais legal? É ver vários de vocês com um sorriso lindo no rosto quando vocês descobrem o que acontece no vídeo. Isso é o encanto. Isso é a experiência. Quanto custa? Quanto custa o produto? Quanto custa a ração na Pets? Eu tenho 3 gatas aqui no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo. Tenho uma vida lá e cá. 5 gatas. Cara, quando eu tenho que comprar ração, a areia, eu não tenho que pensar. Eu tenho uma conexão emocional com isso aqui. Então, tem coisas que de fato custam mais. Você paga mais, mas você se emociona mais. E no mundo carente, cada vez mais de humanização, isso aqui faz muito sentido. Então, é menos sobre a tecnologia, porque quanto mais digital é o mundo, mais humano a gente precisa ser. Galera, obrigado, foi um prazer.